Página 192, questão de número 7. Observe o tangram representado sobre a malha quadriculada. Nós temos aqui o tangram, que é feito por um quadrado em malha quadriculada aqui, né? Ele é representado por quadriláteros e triângulos. Pediu para se fazer a fração do total da malha quadriculada que corresponde a cada figura, pelas cores. Quantos quadriculados eu tenho? Quantos quadradinhos eu tenho aqui nesse tangram? Observe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se é um quadrado, então é 8 por 8. Então, isso significa que ele tem 64 quadradinhos. No total, 64 quadradinhos. Quantos são amarelos? Quantos quadradinhos inteiros representa o quadrilátero amarelo, o paralelogramo? Observe que cada triângulozinho, ou seja, o quadradinho partido ao meio, é uma metade do quadradinho. Com outra metade, forma um quadradinho inteiro. Então, para representar a fração, eu vou ter que também juntar duas metades para dar um quadradinho todo, ok? Então, olha só, meio mais meio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juntando esses dois, 8. Então, a parte amarela é 8 dos 64 quadradinhos. Então, representando a fração, a parte amarela é 8 do total, que é 64. Alaranjada. Bom, alaranjada, que é aqui esse losango, né, que é um quadrado também, juntando duas a duas partes iguais. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Mais 4 aqui dentro, 8. Então, isso significa 8 dos 64 quadradinhos, representado em fração. A letra B. Determine a fração irredutível do total da malha quadriculada correspondente aos triângulos do tangram. Então, olhando os triângulos do tangram, quantos quadradinhos eu tenho? Então, somando os quadradinhos dos triângulos, equivale a 48 quadradinhos, ok? Então, nos triângulos, são 48. 48 do total de 64. Então, eu vou ter que simplificar 48, 64 avos, até ela tornar irredutível, porque ele quer uma fração irredutível. 48 e 64 são números pares, então pode ser simplificado por 2. Lembrando que simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 48 dividido por 2 é igual a 24. 64 dividido por 2 é 32. Dá para ser simplificado? Sim, eu posso continuar simplificando por 2, porque os dois números são pares. Então, números pares eu posso simplificar por 2. 24 dividido por 2 é 12 e 32 por 12 é 16. 12 e 16 ainda são pares, então eu vou dividir numerador e denominador por 2 novamente. 12 dividido por 2 é 6. 16 dividido por 2 é 8. São pares ainda, então eu posso continuar simplificando por 2. Dividindo numerador e denominador por 2. 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é 4. E ela tornou irredutível porque 3 só divide por 3 e 4 não divide por 3.
Então, a fração irredutível que representa 48,64 é 3 quartos. Os quadriláteros do tangram. Somando os quadradinhos dos quadriláteros do tangram, equivale a 16. 16 quadradinhos. 16 dos 64. E o total é 64. 16 e 64 são números pares. Então, significa que podem ser simplificados por 2. 16 dividido por 2 é 8 e 64 dividido por 2 é 32. Ainda são números pares. Posso continuar simplificando por 2? Posso. Números pares pode ser dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4 e 32 dividido por 2 é 16. Continua tendo números pares. Aí eu posso simplificar diretamente por 4? Pode, porque 4 divide por 4 e 16 também divide por 4. Ah, mas eu quero simplificar por 2. Tem algum problema? De jeito nenhum. Eu posso simplificar por 2 também, porque são números pares. 4 dividido por 2 é 2. 16 dividido por 2 é 8. Ainda são pares. Eu posso continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. E ela tornou irredutível. Na letra C, determine a fração do total da malha quadriculada correspondente à diferença entre um triângulo grande e o paralelogramo. Então, a diferença menos o triângulo grande menos o paralelogramo. Então, vou ter que fazer agora a operação. O paralelogramo, o triângulo grande, primeiro, ele tem 16 quadradinhos. 16 dos 64 representa o triângulo grande. O paralelogramo representa 8 dos 64 quadradinhos. Então, para fazer essa subtração, eu olho os denominadores. São denominadores iguais. Se são denominadores iguais, repete o denominador e subtrai apenas os numeradores. 16 menos 8, 8. Daí ele pede o triângulo grande. Quanto mede o triângulo grande? 16 dos 64 quadradinhos. Menos o triângulo médio. O triângulo médio tem só 8 quadradinhos. 8 dos 64. Então, subtraindo denominadores iguais, repete o denominador e subtrai os numeradores. 16 menos 8, 8. 8, 64 avos. Na letra D, um triângulo grande corresponde a que porcentagem do tangram? Então, ele quer saber quanto representa o triângulo grande. O triângulo grande, ele representa 1/4 do quadrado, né? 1/4 total. Por quê? Você viu aqui na figura? A metade desse quadrado não foi feito com 2 triângulos grandes? Então, quer dizer que desse outro lado eu posso ter mais 2 triângulos grandes. Então, isso quer dizer que um triângulo grande representa 1/4 do quadrado grande, tá? Porque o quadrado grande cabem 4 triângulos grandes, ok? Então, por isso que ele representa 1/4 do total, né? O triângulo grande representa 1/4, mas eu quero saber a porcentagem. A porcentagem é denominador 100. Como que eu represento isso aqui com denominador 100? 4 vezes quanto é igual a 100? 4 vezes 25. Ah, 4 vezes 25 é 100. Mas se eu multipliquei o numerador por 25, o denominador por 25,
eu tenho que multiplicar também o numerador por 25, tá? Sempre o que eu faço, a operação que eu faço com o denominador, eu tenho que fazer também com o numerador. Agora, olha só, 25 centésimos representa 25%. Então, quer dizer que o triângulo grande, ele corresponde a 25% do total do tangram, ok? Na questão de número 8, escreva em seu caderno o enunciado de uma atividade que represente uma situação problema envolvendo adição e subtração com frações 5 dozeavos e 4 dozeavos. Depois peça para um colega resolver. Você pode estar encaminhando para um colega. Ao final, verifique se a resposta está correta. A resposta em que ele tem que encontrar nessa questão é a operação entre 5 dozeavos e 4 dozeavos, ok? Então, ele tem que fazer ou uma adição ou uma subtração entre esses valores, entre essas duas frações. Lembrando que são frações de denominadores iguais. Se eu for somar, 5 mais 4 é 9. Se eu for subtrair, 5 menos 4 é 1. Ok? Até a próxima.